Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, como vocês viram no título do nome, eu vou contar a história de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Então se inscreve no canal, deixa o like e eu vou te contar. Essa história é muito legal. Vamos lá, contextualizando. Esse vídeo faz parte de um novo quadro que eu pretendo fazer nesse canal, contando histórias de novelas bíblicas. E de um jeito mais, digamos, acadêmico. Não tô aqui pra converter ninguém. E se contar que eu quero. Se contar que o motivo de eu ter feito esse quadro é justamente porque eu gosto das histórias. E justamente por elas terem um tema mais religioso, elas não chegam em gente que provavelmente gostaria dessas histórias. Então, esse é o objetivo desse quadro. Então vamos lá. Contextualizando, eu pretendo fazer um vídeo de uma timeline das novelas bíblicas da Record. Mas no momento eu vou fazer meio descronológico e depois eu vou montar uma playlist contando cronologicamente para quem quiser assistir. Mas vamos lá. A história de Daniel e seus amigos é praticamente o seguinte: eles eram judeus e eles viviam lá na época de Israel. Depois dos Dez Mandamentos, Terra Prometida e até Tamara Reis, que é mais recente. E nisso, vamos começar com a história de cada um deles. Daniel é um menino que nasceu numa família nobre, mas mesmo assim ele é um homem muito justo e muito de fé. E um dia, o vizinho dele, que também era de família nobre, no caso Mesaque, inventou para a mãe dele de que estava passando fome. E o motivo que ele fez isso era que o Mesaque, desde criança, tinha um apetite de umas 5 pessoas adultas. O motivo disso, ninguém sabe. Ele era só um personagem que adorava comer e não engordava, era incrível. E justamente por ele gostar das frutas que tinha no jardim do Daniel, ele inventou essa mentira. Depois que a mãe descobriu a verdade, a criança ficou meio. Porque na época eles eram crianças. Ela ficou meio chateada, mas deixou passar. E a partir daí, Daniel e Mesaque viraram amigos. Como o Daniel e Mesaque conheceram Abednego e Sadraque é um mistério, mas eles provavelmente eram vizinhos também, até porque Abednego e Sadraque também eram de família nobre. Tanto que era por isso que desde quando eles já eram adultos, eles já sabiam ler e escrever. E ler e escrever naquela época seria o mesmo que ter o ensino médio completo há uns 40 anos atrás. Enfim, é, eles eram ricos, mas por causa de conflitos que Israel teve, quando eles eram adultos, a Babilônia, que era um império que recentemente tinha começado, atacou Israel, levando alguns cativos, destruindo parte da cidade, mas mantendo ela mais ou menos estável. Enfim, e um desses cativos foram justamente Daniel e seus amigos, que, por serem nobres, foram escolhidos para serem levados até o palácio, onde lá eles seriam preparados por um professor e seriam preparados para servir o rei. Sobre esse professor, ele era um cara bem chato. Ele não tinha nenhum interesse em educá-los, ele só fez isso porque o rei pediu. E chegando lá, eles tiveram amizade com o servo principal do palácio. Porque na Babilônia tinha um governo mais ou menos assim. Apesar de ter um rei, sempre tinha um servo que cuidava da família real, etc. E esse servo acabou sendo responsável por ajudar os amigos de Daniel. E convivia com eles e mostrava os costumes da Babilônia, que inclusive eram bem diferentes dos costumes dos judeus. Aí, passando tempo, passaram mais ou menos 4 anos e eles foram apresentados ao rei, onde eles tinham que resolver o enigma. Porque um dos servos, no caso normal, serviu o vinho ao rei, só que acabou manchando ele e desperdiçando o vinho. Então, o rei queria saber qual a opinião deles, principalmente Daniel, sobre o que deveria fazer com o servo. E Daniel acabou argumentando, dizendo que a vida de um homem durante tantos anos ainda deveria ser preservada. Então, o rei Nabucodonosor acabou concordando e deixou o servo vivo. Então, um tempo depois, se passou logo, não muito tempo, alguns dias depois, o servo lá, o serviçal, que era o que vivia com eles, disse que agora que eles eram meio que servos da Babilônia, eles tinham que receber nomes babilônicos.
E no caso, esses nomes, Mesaque, Sadraque e Abednego, já são os nomes babilônicos dele. E o motivo de eu ter falado esses nomes é porque eu mal lembro dos nomes deles judeus. E o motivo é porque, diferente de Daniel, os outros três se apegaram aos nomes babilônicos dele. Então, por causa disso, mal são falados os nomes dele. Se eu não me engano, o nome original do Mesaque é Misael. Mas enfim, já o nome Daniel é realmente o nome judeu dele. E o nome dele foi moldado para Beltesazar. Só que Daniel, sendo provavelmente um homem muito mais apegado às suas raízes, não permitiu que esse nome fosse muito, digamos, espalhado. Porque, diferente dos outros, mesmo quando encontravam antigos amigos de seu povo, ainda faziam questão de mencionar que queriam ser chamados pelos seus nomes babilônicos. Já o Daniel, por outro lado, era chamado assim até pelos babilônicos. E os poucos que falavam o nome Beltesazar eram pessoas que ou não eram muito próximas a ele, ou eram muito firmes nas suas culturas. Como, por exemplo, a esposa do Nabucodonosor, que falava que ele tinha que ser chamado pelo seu nome babilônico. Mas enfim. Depois disso, o Nabucodonosor teve um sonho. E, para não ser enganado pelos seus charlatões, ele disse que alguém deveria adivinhar o sonho que ele teve e revelar seu significado. E como ninguém conseguiu fazer isso, ele decidiu que ia matar todos os servos, etc., do reino. E Daniel e seus amigos se encaixavam nisso. Então, para evitar a morte, Daniel disse ao rei Nabucodonosor que ele deveria dar uma noite a ele para que seus amigos rezassem a Deus para que ele revelasse o sonho e seu significado. Então, eles passam a noite e no dia seguinte Daniel revela o sonho e diz seu significado. E após essa demonstração, o rei ficou tão admirado que decidiu colocar Daniel como governador da Babilônia. E para quem não sabe, um governador é algo que existia em poucos modelos de governamento de antigamente de reis, e praticamente ele era o que realmente administrava toda a parada. Ele catalogava grãos, alimentos, guardava administração, tudo que se dizia de administração reino, o governador tinha que saber. E justamente por causa desse cargo tão importante, muitas vezes o governador era tão rico quanto alguns membros da família real, com exceção ao rei. E praticamente o que o rei fazia quando tinha um governador era simplesmente dizer: posso construir tal coisa? Aí ele fazia as contas, planejava tudo para tal construção for construída. Ou seja, dá para dizer que o rei era tipo o chefe e o governador era o administrador. Enfim, com o Daniel sendo administrador, o rei permitiu que seus amigos fossem subadministradores. E assim se passaram 7 anos, com eles sendo administradores e etc. E nesses 7 anos, cada um com base em sua personalidade se aperfeiçoou em uma certa parte da administração. Abednego era o mais romântico de todos. E eu digo isso porque cada um deles é representado por uma cor em seus figurinos. Tanto que o Abednego, em todas as suas roupas, é representado pela cor vermelha, que se pode ser, dentre seus vários significados, no Abednego significa amor. E o motivo disso é que ele era muito mais da área da linguagem e da paixão pelas letras. Tanto que ele foi o único que conseguia saber todos os idiomas que eram falados na Babilônia. O que era muito, porque a Babilônia era uma grande mestiça de raças, porque ela era literalmente a capital de um império. E para quem não sabe, o que diferencia um império e um reino é que o império é um conjunto de reinos que normalmente é governado por um imperador, que normalmente governa o reino mais forte, e justamente esse reino mais forte, onde o imperador fica, é a capital onde todos os reis do império vão para conseguir dinheiro, etc. Então, justamente, havia uma grande quantidade de línguas, de idiomas, no caso. E o Abednego, por saber todos esses idiomas, era o que mais conseguia se comunicar e fazer vários acordos que facilitavam muito a vida da administração. Já o Mesaque, por ser um grande comilão, ele acabou aprendendo sobre ervas e com o tempo se tornou um dos melhores médicos da região. Principalmente sabendo sobre produtos, essências de ervas, etc. E substâncias curativas. Já o Sadraque, ele se deteve mais à parte financeira da administração. Ninguém sabia mais de números como eles. Ou seja, os amigos de Daniel eram mini gênios, digamos assim.
E já o Daniel, sendo governador principal, ele atuava em todas as áreas e visualizava, dava e ajudava cada um em suas áreas. Nisso com toda essa administração, a Babilônia se tornou um reino ainda maior. E justamente por causa dessa administração, Sadraque, que era quem cuidava da parte financeira, percebeu que tinha uma certa pessoa ou alguém que estava roubando o palácio, porque certa ou no que saía de um lugar ficava menor quando chegava no ponto A, do ponto A indo para o ponto B. Então, sabendo disso, eles tentaram descobrir quem era esse ladrão, que a propósito era justamente o professor que tinha ensinado eles nos primeiros anos. Mas mesmo sendo professor deles, eles nunca se davam bem. E ele só serviu para ensinar eles nos primeiros anos para ter o base de conhecimento da Babilônia. Enfim, quando esse professor percebeu que eles estavam chegando na cola deles, ele conseguiu fazer com que uma outra pessoa fosse punida no lugar. E assim se passaram 7 anos e a Babilônia acabou tendo problemas de novo com Israel. Só que diferente dessa vez, eles acabaram cativando a maioria dos hebreus e destruindo boa parte da cidade. Israel virou praticamente pó. Então, Daniel e seus amigos ficaram muito tristes com esse acontecimento. Mas o que eles não sabiam é que duas pessoas que eram hebreias, iriam chegar para mudar a vida dos dois. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Valeu, tchau!